Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de processo civil. Hoje vamos tratar sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas e vamos responder as questões enviadas no material didático com relação a esta aula. Primeira questão. Conforme o novo Código de Processo Civil, o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas compete a alternativa A ao STJ, a alternativa B ao STF, a alternativa C ao Tribunal de Segundo Grau, a alternativa D às juntas recursais. Então, a competência do IRDR que é questionada aqui justamente está no artigo 977, né, que fala sobre quem, diante de quem pode ser proposto esse IRDR. E a alternativa C é a alternativa correta, pois é ao Tribunal de Segundo Grau. Então, haverá ali o primeiro grau que vai provocar a segunda instância. Não é correto tratar diretamente com os órgãos superiores, uma vez que, se for uma demanda originária, né, já de um tribunal, esse tribunal irá funcionar como o primeiro grau e um tribunal superior, ele aí sim, neste caso, irá cuidar do IRDR originário já de um órgão coletivo. Vamos ver o artigo 977 que vai já ilustrar e esclarecer esse ponto. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal, pelo juiz ou relator, por ofício, pelas partes por petição, pelo MP, pela defensoria por petição. Então, aqui está, o juiz, ele é justamente o órgão da jurisdição do primeiro grau. Agora, o relator, ele também é um órgão jurisdicional já do segundo grau, que pode também suscitar o conflito para a instância superior. Então, sempre será o tribunal de segundo grau. Quando a competência originária for já de tribunais, este funcionará como primeiro grau e o tribunal acima dele funcionará como segundo grau. Então, a alternativa C é a questão correta. A letra C é a questão correta da alternativa da primeira questão. Vamos à segunda questão. João ajuizou demanda objetivando a reparação de danos materiais e morais em face do município do Rio de Janeiro. É um caso concreto. Então, o João objetivou reparação de danos morais em face do município do Rio de Janeiro. Após a apresentação da contestação pelo procurador, que atuava no feito na fase de saneamento e organização processual, o juiz entendeu que a questão probatória estava suficientemente provada. Ele começou a estabelecer os pontos controversos e incontroversos, julgando procedente o pedido em relação ao ponto de modo antecipado e determinando a continuidade do feito em relação a danos morais. Então, havia ali pedido de danos materiais e danos morais. Os danos morais, o juiz considerou que estavam devidamente provados. Ele julgou procedente, determinou que sim, que deveriam ser ressarcidos, portanto, agora os danos morais deveriam ainda ser alvo de apreciação. A questão é a seguinte: discordando dessa decisão, o que o procurador do feito deve fazer, né? Qual é a medida jurídica que deve ser colocada? É até uma boa revisão dos meios de atacar sentença, né, dos meios de provocar aí uma reanálise sobre o fato que nós vamos ver nessa questão. Interpor apelação de imediato? Não, senhores, não cabe apelação, porque há ainda uma questão que não foi decidida, há continuidade do feito. A apelação é cabível contra a sentença. E o que houve aqui foi uma decisão interlocutória, já deferindo de plano os danos materiais. Agora, os danos morais continuam sob análise, continuam sob prova, estão aí na fase probatória, na fase instrutória. Então, não acabou a primeira instância, portanto, não cabe apelação. Vamos para a segunda alternativa. Alternativa linha B. Interpor agravo de instrumento, procurador? Bem, o agravo de instrumento, nós veremos mais à frente, que é justamente o instrumento que
O agravo de instrumento é o instrumento, né? O agravo de instrumento é o meio de ataque das decisões interlocutórias. Os senhores lembram o que são as decisões interlocutórias? Decisões interlocutórias são atos jurisdicionais. Os atos jurisdicionais podem ser 3: sentenças, decisões interlocutórias e atos ordinatórios. Contra os atos ordinatórios não cabe recurso. Inclusive, eles podem ser até delegados a servidores. Contra as decisões interlocutórias, é cabível a interposição de agravo de instrumento, a princípio. Pode haver exceções, há sempre uma questão da natureza jurídica do ato que foi providenciado. E contra a sentença, cabe apelação. Também um assunto recheado aí de discussões jurisprudenciais, discussões doutrinárias quanto à natureza do ato jurídico, mas a regra geral é essa. Então, a princípio, a alternativa B estaria correta, pois foi proferida, sim, uma decisão interlocutória. A princípio, não há nada que descaracterize isso, uma decisão interlocutória deferindo o dano material e mantendo a diligência, a fase probatória do dano moral. Então, caberia aí o ataque pela via do agravo de instrumento. Apresentar reclamação ao tribunal. Reclamação, ela é, também nós veremos mais à frente, mas em ampla, uma noção aí, en passant, é um descumprimento, né, do entendimento daquele tribunal. Não foi bem o caso que ocorreu. Alternativa C, interpor a apelação quando finalizar o procedimento cognitivo. O problema dessa última alternativa, pensem como advogados, e os prejuízos que a parte pode sofrer em virtude da execução provisória daquela decisão, da parte da decisão que foi julgada procedente. A parte provisória, a parte que foi julgada procedente, pode ser alvo de execução provisória. E esses danos materiais que foram julgados procedentes, eles desde já podem ser alvo de procedimentos satisfativos, certo? E aí, essa parte que suporta essa decisão contrária ao seu entendimento é obrigada a esperar o processo continuar até a resolução do dano moral para só depois entrar com o procedimento de apelação, uma vez que a sentença tenha sido seja contrária ao seu interesse? Não. Entendemos que realmente o agravo de instrumento ele tem que ser interposto porque já faz com que os autos subam ao tribunal e aquela questão pontual seja decidida, e de modo a impedir algum prejuízo para essa parte que se sente injustiçada, certo? Então, o gabarito dessa questão é a letra B e trata-se realmente de um agravo de instrumento em face de uma decisão interlocutória. Bom, vamos tratar agora da alternativa da questão número 3. Então, como a questão anterior foi delongada, porque os casos concretos é sempre bom a gente fazer uma análise mais pormenorizada, vamos finalizar esse vídeo aqui para ele não ficar muito grande e começar a análise da terceira questão no próximo vídeo, ok?